Olá, seja bem-vindo a este vídeo, a mais este vídeo. Hoje aqui num cenário um pouquinho diferente. Estou eu e Zara na caminhada aqui para esticar as pernas, fazer uma necessidade no mato, né, na terra. E, e eu parei aqui para fazer esse vídeo. Vou fazer ele curto hoje. Hoje não, porque eu já fiz vídeo hoje, né? Ou não? Não, eu fiz um vídeo, mas eu apaguei ele. Bom, o que eu queria falar é a respeito. Isso aqui é um canal templário, né? Mas às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é o templário, né? Associa templário a muitas coisas e não imaginam que os templários eram homens de Deus, né? Eram soldados de Cristo, né? Soldados que serviam a Deus, né? Através da igreja, né? Da igreja católica. E assim, a história é longa, né? E nem sou também um especialista, nem um professor, um historiador, alguém do tipo, né? Ando estudando alguma coisa, mas não sou ainda, né? Mas quem sabe ainda você, né? Nenhuma pretensão, mas quem sabe. Né? A gente vai buscando, vai buscando e acaba que alcançando um nível, né, de conhecimento, né, e isso acaba que acaba alcançando, né, isso mesmo que você não tenha ali uma pretensão, né, poxa, eu sou um conhecedor, não, mas você acaba conhecendo pelo nível de busca, né, pela quantidade de tempo dispensado e de leituras que você faz e de estudos e pesquisas que você faz a respeito daquele de determinado tema, né, de determinado assunto. E da mesma forma, eu não olho só a história do Templário, mas sim o que era o Templário, né? O que eles defendiam? Eles defendiam a Deus, defendiam a Escritura Sagrada. Né? Então se faz necessário você estudar, né? Você examinar, estudar, pesquisar, entender, buscar entender, compreender o que está na Escritura Sagrada. Neste momento nós estamos vivendo, principalmente no tocante às religiões, né? Uma discussão aí a respeito de estudo e até estão tirando aí liberdade de cristãos aí nas igrejas porque estão estudando a Bíblia, porque estão estudando a fé, estudando o conceito da crença, né, da fé, da espiritualidade. Estão tirando até a liberdade por conta disso, né? A gente tem visto muitas coisas terríveis, sabe? E eu acompanho alguns canais, alguns, né? E um que está mais em evidência, não é o único, mas o que está mais em evidência no momento, talvez, né? Talvez eu não conheça ainda outros em evidência sim. Mas eu tenho visto um aí, um crítico aí, mas tem mostrado muita coisa, né? Esse crítico, na verdade, ele é um irmão, sabe? Eu vejo dessa forma. É um cristão, mas é um cristão que ele tá muito equivocado na forma que ele tá, as coisas que ele está fazendo, sabe? Super equivocado, porque ele está tentando dividir igreja, separar, destruir. Isso aí não é coisa de Deus. Eu já falei tudo isso daqui, mas ele tem levantado muitas coisas para nossa reflexão, né? Através do canal dele, não é ele, né, na verdade. Através do canal dele tem que se levantado muitas coisas, muitas questões, né? Sobre as religiões, sobre as igrejas, sabe? Eu tenho para mim, eu acredito que nós estamos chegando nos últimos tempos, né? No tempo, agora é tempo de cada um buscar a sua aproximação, o seu relacionamento com Deus. É tempo de buscar relacionamento, buscar intimidade com Deus, né? De alcançar a vida, né? Alcançar pela fé. Assim como está escrito lá na Escritura Sagrada, é pela fé que nós vamos viver, é pela fé que nós vamos alcançar,
a nossa sobrevivência. Meu Deus, mas essa cachorra é inquieta demais. Ela é muito inquieta, né? Então, eu acredito que a fé não é no grupinho, na rodinha. A fé, cada um vai buscar a sua, né? Cada um crê, todos nós cremos que existe Deus, né? Se você parar aqui, existem muitos ateus, né? Muitos ateus, muitas pessoas que ainda não sabem ainda definir suas crenças também, né? Que é denominado às vezes como ateu e nem é, às vezes não sabe definir ainda, né? Não tem uma vivência na espiritualidade, não vou nem falar espiritualidade, na religiosidade, né? Não tem uma vivência e por conta disso não sabe ainda exprimir o seu sentimento, a sua crença, né? E essas pessoas às vezes são rotuladas, né? como ateus, né? E nem é, né? Então, mas se você sair perguntando aqui para as pessoas por aqui, onde você estiver, você crê em Deus? Todo mundo crê em Deus, né? Todo mundo vai falar, né? Eu creio em Deus, eu tenho fé, eu acredito em Deus. E muitas das pessoas não professam religiões, né? Elas não estão em placas nenhuma dentro de igreja, de quando em quando aparece dentro de uma igreja, normalmente da igreja católica, que é uma igreja tradicional, que já vem lá da antiguidade, né? Os nossos pais, avós, né? Pelo menos da grande maioria da população mundial, acho, ou quase mundial, né? Algumas nações aí têm mais povos de que quase o mundo inteiro, né? Como a China, por exemplo, né? E lá é uma outra cultura e professa uma outra religião. Então a maioria vai falar que crê, né? Que crê. Só que o que acontece? Crê, mas não crê, né? Não teve ainda oportunidade, né? E a necessidade, que é o principal, de se achegar a Deus, né? Porque nós estamos chegando num tempo de opressão, né? E essa opressão que nós estamos vivendo é que vai nos levar, que vai nos conduzir a nossa vida a Deus, né? A uma intimidade, um relacionamento com Ele. É essa opressão aí, né? E essa opressão ela vai desmontar tudo. Ela vai desmontar a religiosidade, ela vai desmontar, né? As panelas, vai desmontar tudo, essa opressão, né? E nós estamos vendo isso tudo dentro das igrejas já, essa opressão tomando já as igrejas, e as igrejas se desmobilizando, né? Mas ninguém se engane, né? Muitos vão ficar perdidos por aí, muitos vão abandonar a fé, muitos vão de verdade mesmo fazer, né? Literalmente mesmo abandonar a fé, mas muitos vão se achegar a Deus, né? Muitos, e não é dentro de uma igreja, não, é no seu íntimo, né? Essas pessoas vão se achegar a Deus e cada um vai buscando lá onde até mesmo se agrupar, né? Num agrupamento, num ajuntamento de cristãos, né? Todos vão porque os que serão salvos no geral, assim, pelo menos o que está na Escritura Sagrada, serão os eleitos, né? Aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que batizaram, creram primeiramente em Deus, em Jesus, batizaram, né? E caminharam, né? Em direção à salvação. Isso não tem nada a ver com igreja, né? Isso tem que ficar claro, isso não tem nada a ver com igreja. Isso tem a ver com uma conversão, com um processo de conversão, com um processo de relacionamento com Deus, né? E consequentemente de uma intimidade com Deus. Isso que vai nos transformando, nos moldando como verdadeiros eleitos, né? E ainda nós não sabemos se somos eleitos, até porque o pecado, o erro, as falhas, né, as corrupções, as contaminações humanas, né, estão diante de nós e muitas das vezes nós caímos nas ciladas, né, do nosso adversário. Eu estava vendo ali o vídeo, né, daquela irmã Etiele, agora eu perdi o nome dela, mas uma irmã, eu vi o vídeo dela ali, ela conversando numa live lá, uma coisa maravilhosa, uma irmã, você vê que é uma irmã entendida das coisas de Deus, né, uma irmã, lógico, desde pequena,
domesticada na fé. Muito bom aquilo que a gente vê, sabe? E sofreu tudo aquilo. Só Deus sabe que ela, né? Uma possessão, provavelmente, né? Inimiga que tomou ela, mas também parecia que tinha alguma coisa, né? Que era uma luta espiritual, era o inimigo e o Espírito Santo. Eu acredito, pelo que eu vi ali, eu senti isso, né? Pode ser que eu esteja errado também, mas o Espírito Santo também estava nela, né? Até porque era uma luta, uma batalha espiritual que ela estava enfrentando, né? E os irmãos ali colocaram praticamente aquela irmã para fora. Praticamente não, literalmente. E lançaram aquela irmã fora da igreja, né? E eu vi ali a emoção, aquela irmã sentida, né? Porque a gente fica sentido, né? A gente que passa por alguns processos, de pessoas que a gente confiava. Eu confiava, quando Deus me chamou na sua graça, eu confiava, eu entreguei ali, sabe? Fiquei na minha, né? Não sou ninguém, a pessoa de ficar dando tapinha nas costas de ninguém, nem mostrando os dentes para ninguém, não, né? Mas eu estava confiando naquilo ali, né? E aquele povo ali, aquele povo me bateu. Não chegou tanto assim com as irmãs, não, mas chegou bem parecido, sabe? Eu me vi naquela situação dela, porque ela chegou literalmente mesmo jogar ela no chão, jogar lá fora no meio da rua, como ela mesma descreveu, né? O povo de Deus fazendo umas trapalhadas dessa, né? O povo de Deus fazendo umas trapalhadas dessa, né? Então é muito triste. E hoje ela está lá numa outra denominação, numa outra igreja, né? Que o outro lá foi tentar falar mal da igreja para ela lá, ela já pegou, já deu logo uma nele, né? Mostrou logo o que é, né? Então mas enfim. Então eu vejo assim, pessoal, que nós estamos chegando no tempo, sabe? Eu estou aqui na minha pegada aqui com a Ordem dos Cavaleiros Templários. Não é uma igreja, mas é um lugar onde se serve a Deus, onde pode se desenvolver um verdadeiro cristianismo também, né? Então, tudo bom, né? A gente tem que aproveitar as ferramentas, né? E as oportunidades, os caminhos, na verdade, eu acho que é melhor dizendo assim, os caminhos, né? Que Deus prepara pra gente é, evoluir, né? Eu acho que o nome certo é isso, é evoluir. Os cachorros querendo se conhecer. Ela é. Ela é bonzinha, pode ir. Não pega não. Ih, que medo. Vai Você me deu os 30 hoje. vai lá. Ela vai. Nada. Cabelinho. Ai, Deus. Se quando abana o rabo é porque é boazinha. É boazinha. Só no portão de casa ela é Ela late. muito, Esse aqui não late pra muito. ninguém. Late, quem vê pensa que é muito brava. é brava, mas não. Fica longe. Olha que bonitinha. Olha, gente. Tchau. Você viu? Então, os cachorros ali se conhecendo, né? Então a gente tem que aproveitar toda a ferramenta que Deus dá, todos os caminhos que Deus dá. Dentro da congregação é um caminho bom. Na verdade são os homens, né? Os homens, não é todos. Tem lugar muito bom, sabe? Da gente ter igrejas dentro da congregação. Estou falando que são irmãos amorosos, irmãos bons, sabe? Irmãos ponderados, irmãos esclarecidos em relação à fé, sabe? Em relação às coisas de Deus, sabe? Esclarecidos, irmãos ponderados. Eu acho que isso, sabe? Tem a medida certa, né? E ficam na deles. Mas há lugares que realmente tem problemas, sabe? E eu acho que o mais grave que está acontecendo é esse assunto, sabe? De você não. Essa conversa de que não pode ler a Bíblia, que não pode estudar a Bíblia, que não pode ensinar a Bíblia dentro da igreja,
né? Que é uma das coisas que sempre chamou a atenção, né? Muitas pessoas já falou comigo, né? Da minha família mesmo, já falou assim, poxa, mas lê a Bíblia ali, mas fala totalmente diferente do que está escrito, né? Não segue o que está escrito, né? E muitas pessoas reparam isso, né? Então, e aí entra nesse assunto, não, é porque é revelação. A gente olha, se a gente começar a ir por esse caminho, não vai ficar ninguém dentro da igreja, viu? Se a gente começar por esse caminho, Deus revela, é verdade que Deus revela, né? Mas a gente não é que todo culto ali Deus vai revelar, não. Não é que todo culto Deus vai profetizar na nossa vida, não. Não é assim, não funciona desse jeito, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão que eu sempre converso com ele. Falei assim, irmão, a profecia, quando está lá escrito na escritura sagrada, irmão, lá os profetas lá do passado, lá e até no futuro, né? No futuro, no Novo Testamento, Deus profetizava, mandava o profeta profetizar. Ele falava assim, olha, profetiza lá pro fulano, fala pro fulano. O profeta ia lá na casa do fulano, ia lá e olha, eu vim aqui, Deus mandou vir aqui e falar isso para você, e falava, né? Lá no Novo Testamento, veio até em mente aqui, agora não lembro que livro que é, quando aquele homem, não, eu vou falar, tem duas situações que eu lembro. Foi a de Saulo, né? A respeito de Saulo, e teve uma outra também, que era Pedro, se eu não me engano. Era a respeito de Pedro, que tá alguma coisa assim. Agora eu não lembro exatamente. Veio na minha mente aqui, mas já perdi. Né? Então os profetas eram homens mensageiros de Deus. Ele ia lá no endereço, na pessoa que Deus mandou, e não ficar dispensando profecias dentro da igreja. Eu acho que isso não é muito bacana. Isso pode até ocorrer, né? Isso pode ocorrer. Eu acho que o Espírito Santo é que move tudo isso, mas não pode ser assim, sabe? A gente pode ver que a maioria dessas profecias não cumpre com ninguém, né? Não cumpre com ninguém. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então uma igreja assim maravilhosa, uma igreja muito boa, sabe? Mas precisava corrigir essas coisas. São coisas gravíssimas que precisam ser corrigidas, né? Mas assim eu vejo também que tudo isso já faz parte do fim, sabe? As igrejas serviram até um tempo. Todo mundo já sabe o que é Deus, ou quase todo mundo, né? Já sabe qual é. Por quê? Porque tinha igreja, porque tinha os pregadores, e tem ainda, né? Os pregadores, e vai lá e prega, né? E as pessoas começaram, todo mundo tem. Mesmo uns muito próximo da palavra de Deus, por conhecimento, por todos os dias estar congregando, indo nas igrejas, todo dia lidando com a palavra de Deus, outros muito distantes, mas conhece a palavra de Deus também. Então quando a gente conhece a palavra de Deus, né, a gente é o primeiro passo, porque aí daí vem a nossa relacionamento, né? Então estamos chegando no tempo de relacionamento. E o tempo de relacionamento, na minha opinião, não tem nada a ver com Deus, com igreja, sabe? Não tem nada a ver com igreja, né? Muitos caminhos vão vir aí, sabe, para a gente se relacionar com Deus. Mas eu acho que a maior parte deles vai ser anônimo, não tem placa, não tem nada, né? Porque tem muitas pessoas, muitos homens aí que estão se usando de igrejas, né, para outras finalidades. A finalidade não é Deus, a finalidade não é o povo, né? Não é ajudar o povo a encontrar sua felicidade com Deus, seu relacionamento com Deus. Bom, é isso daí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que Deus nos ajude nesse dia, né? Nessa tarde está acabando o dia já. Eu vou lá, vou descer, vou levar essa menina aqui para dentro, né? Que Deus abençoe a nós todos. Deus seja louvado. Bom, voltei para fazer mais esse vídeo aqui. Eu vou fazer ele rápido, né? Voltei só para concluir uma parte que eu deixei de falar, né? Essa moça, acho que é Itiele, não lembro agora, que eu tava falando lá de Goiás, né? Teve problema lá com possessão, com os problemas espirituais, né?
Você vê que ela é fiel a Deus, ela quis ficar na igreja, ela quis ficar até o último tempo. Agora chega um momento que realmente fica inviável, né? Você não consegue, não tem como dar continuidade, né? A história dessa moça, né, foram muitas, principalmente em cidade pequena, né? O que fizeram com ela foi algo assim de muito vexatório isso, né? Só de uma pessoa ter um problema espiritual, eu acho que isso já é uma coisa assim, por mais que seja uma coisa que não seja voluntária, sabe? Não é uma coisa que a pessoa quer, é involuntário, né? Eu acho que é muito vexatório, é muito ruim isso, né? E isso já causa um constrangimento terrível, né? Mas Deus me livre de passar por uma situação dessa, mas se passar também, né, a gente tem que crer em Deus e lutar, né? Lutar para que Deus nos ajude a vencer o adversário, né? Mas a situação passou disso, né? Entraram com uma acusação, né? Uma calúnia, dizendo que a moça estava apaixonada pelo cooperador de jovens, acho que era cooperador de jovens, né? E que sequer foi lá para tentar ajudar aquela moça, né? E então isso daí traz um problema na vida da pessoa, a pessoa já passando por tudo aquilo, né? Passando por tudo aquilo e ainda ser caluniada, né? Passar por uma calúnia dessa, por uma infâmia mesmo isso, né? Então já é muito difícil. Então essa moça, ela queria. Você vê que a mãe dela era da obra da piedade. E você vê pela fala daquela irmã, a mãe, nos áudios, que é uma irmã esclarecida, uma irmã espiritual, né? E você uma pessoa espiritual, você vê que ela quis ficar dentro da igreja também, mas as situações que você acaba tendo que sair. Então eu estou falando isso, porque eu também passei por um processo assim. Eu acho que passo ainda, né? Embora não ainda como era, mas de certa forma eu passo, né? Então há situações que você não quer mais nem voltar para aquele lugar, né? Você não quer voltar mais, né? Igual o que fizeram. Assim, pessoal, eu gosto de deixar uma coisa muito clara. Eu tenho as minhas culpas também, né? Eu tenho minhas culpas. Eu não sou totalmente inocente. Não sou inocente. Agora, tem muitas coisas que fizeram comigo que foi calúnia. Foi calúnia, né? Foi aumentar o tamanho do assunto, né? E o pior, expor isso no meio do povo, né? Você jogar isso pro povo, você, tá aqui, falava assim do microfone, falava, né? Então isso aí é uma coisa que, sabe, você não consegue, assim, eu vou falar assim, eu acho que Deus me deu muita força, sabe? Deus me deu uma resistência, uma casca mesmo, sabe? Eu falo, vou resolver isso aí, vou ficar ali, né? E fiquei, enfrentei. Eu acho que a maioria das pessoas não tem condição, né, de enfrentar do jeito que Deus me deu essa condição. Mas foi muito difícil para mim, muito difícil, né? E a situação foi pesado, né? Então é muito difícil. Então, e hoje, por exemplo, hoje eu estou dentro da congregação. Só que eu não estou morto. E eu não sou. Tenho que costurar minha boca agora para não falar as coisas que eu penso, né? Mas eu estou dentro da congregação. E olha, o que eu penso aqui, isso aqui tudo tem que ficar como registro, né? Registro, porque aqui na minha fala não tem aqui nada difamando ninguém. Nem difamando nem minha própria igreja. Mas sim citando os erros da minha própria igreja. Porque quem tem que falar de nós somos nós mesmos. Não tem que vir ninguém lá de fora, né, para vir falar da igreja. Assim como o crítico lá, que nem está na igreja mais e está aí falando da igreja. Se ele não foi embora, então vai lá cuidar da vida dele.
né? Agora, eu sou um membro, então como membro, cabe a mim falar sim, respeitando todos, né? Mas falar, né? Então, eu sei que a qualquer momento essas minhas falas pode vir, né, uma retaliação, né? E ver o que está acontecendo com muitos aí, né? Muitos aí estão perdendo, saindo da igreja, outros perdendo a liberdade, outros perdendo o ministério, outros... É o que está acontecendo dentro da igreja, né? Assim, eu vejo assim, não é que a igreja não tem Cristo, a igreja tem Cristo, tem povo lá dentro. Tem povo de Deus ali dentro. Tem homens de Deus no ministério também, né? Mas está prevalecendo ainda, né, homens com outros interesses. É o que está prevalecendo, né? Está vindo de cima para baixo, né, algumas decisões de homens que não estão interessados no povo e nem interessados em levar esse povo para o céu. É outros interesses, né? E nós precisamos falar isso. Não no intuito de derrubar a igreja, no intuito de derrubar os homens, não. Nós temos que reconstruir. Está trincado, vamos arrumar essa trinca aí. É isso que nós temos que fazer. Isso, tudo que está acontecendo, ou melhor dizendo, isso que eu estou falando aqui, vai sacudir muitas pessoas que estão aí agarradas em alguma coisa dentro da igreja, né? De ministério mesmo que eu estou falando, lá dos top. Tem muitos ali que estão agarrados em algumas coisas que não quer perder, né? Então, isso que eu falo aqui significa dar uma chacoalhada nesses irmãos e fazer eles cair lá de cima sai daí, né? Sai daí. Vamos trabalhar para Cristo. Vamos cuidar do povo, vamos zelar do povo. Tem muita gente que não quer isso. Não está interessado nisso. Vamos usar esse estudo aqui para outra coisa, né? E não para cuidar do povo, não para levar o povo a Deus, conduzir o povo a Deus, né? Então vamos ficar aqui na palavrinha. E eles são tão cegos, sabe? Cegos, que não está vendo, né? Olha, tudo estava dando certo. Nós estávamos num país cheio de recursos, né? Todo mundo, dinheiro sobrando. Ontem mesmo eu estava conversando com um irmão, advogado. Pouco falo com esse irmão, mas de vez em quando a gente se encontra, né? Encontrei com ele. E ele estava... Encontrei por acaso, assim, estava conversando com um irmão e ele chegou, rapaz, eu queria até contratar o seu serviço aí, mas ninguém tem dinheiro para pagar. Ele precisando de uma situação, né? O problema é que ninguém tem dinheiro para pagar. Mas você não faria isso aqui para mim assim? Quanto que você cobra? Não sei o que, sabe? Mas o que eu quero dizer é isso aqui: ninguém tem dinheiro para pagar. Está todo mundo sem grana, todo mundo numa situação difícil. E isso vai refletir onde? Vai refletir na arrecadação da igreja também. Porque se as pessoas não têm o dinheiro para comprar o alimento para sua casa, ou está pagando com muita dificuldade, não é pouca não, gente, é muita dificuldade, para pagar suas contas, para pagar o aluguel, para pagar o financiamento, para pagar, né? Não está dando conta, as pessoas estão perdendo até as coisas. O que eu falo é perder o carro, porque é financiado, está perdendo. Tem gente que está desfazendo o carro e comprando um carrinho velho, tem gente que está mudando de casa, dando um jeito de negociar o seu imóvel com outro imóvel em situação pior, assim, pior no sentido inferior, né? Está acontecendo isso, e quando consegue fazer isso, porque a maioria não está nem conseguindo fazer isso, né? Está perdendo mesmo, então não está sobrando dinheiro para nada. Na verdade não está sobrando, está faltando dinheiro, né? E isso está as consequências disso, né? As pessoas que têm fé, as pessoas estão indo para a igreja hoje para buscar em Deus um socorro, uma força, um socorro. Senhor, me ajuda, olha a minha situação, mas a situação é não ter dinheiro nem para pagar o pão, né? Não sabe que se vai ir amanhã, vão tomar a casa deles, se vão tomar o carro, se vão tomar, né? É isso.
que as pessoas não estão indo buscar na igreja? As pessoas estão indo com as mãos vazias, porque não tem. Não é porque não quer dar, não, é porque não tem. Né? E isso, quanto maior é a estrutura da igreja, maior é o problema da igreja. Né? Quanto maior, quanto mais recursos tem aquela igreja no sentido material, maior é a dificuldade de se manter isso. Entendeu? Então, e os irmãos não estão vendo isso. Né? E aí, as pessoas, quando está nessa situação, porque lá no passado ela tinha os problemas, ia na igreja, tinha aquelas profetadas que, como diz o outro lá, sabe? Eu não sou muito a favor dessas profecias também, não, sabe? Como diz aí dá aquelas profetadas lá, aí de alguma forma a benção era tão grande que tinha na nossa vida, né? De 2000, porque tudo começou a apertar em 2016 para cá. Eles não perceberam isso. De 2016 para cá a coisa começou a ficar ruim. Tá ruim, né? E não é, e a situação é tão grave que ainda essas pessoas não conseguem perceber a gravidade do problema. Ainda não conseguiram entender a gravidade. Não entende. Como até me veio aqui na memória, ontem eu estava assistindo o Globo News, né? O jornal, acho que é Estúdio I, né? O jornal, e à tarde, e estavam falando de comunismo, né? A respeito porque o Lula falou uma fala a respeito do comunismo, do Flávio Dino, tal. Isso, a oposição começou a fazer barulho por causa disso, por causa de comunismo. E aí um dos repórteres falou assim: olha, dá para contar nos dedos, e sobra ainda uma mão e muitos dedos, aquele que realmente conhece o que é comunismo. O que é comunismo. Então as pessoas, o que eu quero dizer com isso, as pessoas não conhecem comunismo e não conhecem sequer a sua própria nação. Como é que se desenvolve, como é que se governa, como se transforma tudo isso, transforma emprego, como se transforma... As pessoas não conhecem. E no meio de nós, no meio dos religiosos, sabe, no meio dos crentes aí, existe uma ignorância muito grande, né? Trazem fantasmas lá de trás e vivem com esses fantasmas carregando aqui, chocando eles até o dia de hoje, né? Então, não entenderam que esse povo está um povo oprimido. E lá no passado, voltando lá no passado, ele ia buscar, a benção era tão grande, que a benção que eu falo era a situação boa que nós vivíamos, né? A sociedade vivia, que se não vinha de um lado, vinha de outro. Agora não vem, não tem de onde vir. E aí você vai lá e profetiza: vai vir amanhã. Profetiza de si mesmo: olha, daqui a tal dia chega aí, no dia 31, dia 30, daqui a 7 dias, 3 dias, vai acontecer, né? Vai acontecer. E as pessoas estão esperando, elas vão lá e profetizam uma vez, e profetizam 2 vezes. Eu vivi isso, eu sei o que é isso. Eu vivi. Não tinha de onde vir, e eu ficava ali só escutando, já mais com o meu pé atrás, né? E nada acontecia. Não é o pé atrás, não era falta de fé, não. Não era falta de fé, não. Eu dava uma olhadinha no que estava escrito na Escritura Sagrada: esse negócio não está certo, não. Né? E as pessoas começam: poxa, tem alguma coisa errada aí. Aí vem esses irmãos que querem derrubar a igreja, né? E começam a denunciar tudo isso daí. Você vê que o vídeo vai ficar longo novamente. E começam a denunciar tudo isso. E aí o que acontece? As pessoas vão escutando tudo isso daí. As pessoas tem alguma coisa errada. E começam a debandar, né? Então está faltando sabedoria no meio dos irmãos, né? Está faltando sabedoria, está faltando esses irmãos. E humildade também, sabe? Humildade para entender, para compreender e enxergar se está nos caminhos certos ou errado, né? E o povo de Deus
está precisando do amor, sabe? É do amor. É isso que o povo de Deus está precisando. Ninguém vai chegar lá com engano no meio do povo de Deus. Não, vamos para dentro da igreja lá que Deus vai te abençoar, tu vai voltar tudo normal, o carro que tu perdeu, tu vai conseguir um melhor. Larga de ser mentiroso, não fala isso não. Não fala isso não. Né? Pregue a verdade. Né? Pregue a verdade. Deus vai dando, né, para cada um de nós, para cada um amadurecimento, uma compreensão melhor. Nós vamos evoluindo no entendimento a respeito das coisas espirituais, né? A respeito da vida, a respeito do projeto de Deus, dos planos de Deus. Os planos de Deus em nada tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui nessa terra. E nada a ver. Isso aí é uma consequência. Deus vai nos alimentando, nos ajudando, né? Dia a dia, para que nós possamos ir continuando, né? Continuando a nossa vida, a nossa peregrinação, né? Mas o objetivo de Deus é nos ensinar, e o ensino está na Escritura Sagrada, nos ensinar, né? Nesse processo, né, todo, a evolução espiritual, a evolução na consciência, no entendimento, na espiritualidade, no manuseio das ferramentas espirituais. As ferramentas espirituais não é glória, aleluia, aleluia, linguagem que ninguém nem sabe de quem é. Não é isso não, gente. Até pode fazer parte de alguma coisa, mas são alguns adereços só. As ferramentas de Deus é o perdão. Né? Quantas casas aí existem problemas aí de encrencas e ofensas e tudo mais, e a gente tem que exercitar o perdão, exercitar a misericórdia, né? É isso que nós temos que exercitar. Esse tudo que nós estamos vendo aqui, eu até parece que eu vejo isso. A gente está vendo uma panela, né? Uma grande panela, muitos irmãos aí. São todos amigos. Vai ficar tudo um contra o outro. Não é esse formato. Não é esse formato que Deus quer. O formato que Deus quer é o formato verdadeiro, genuíno, exercitado, praticado, entendeu? Sem olhar quem. Esse é o formato. Bom, tinha um monte de coisa que eu queria falar. Eu vim e falei, eu não falei nada que eu queria falar, né? Mas Deus ele é bom, entendeu? Não importa, ninguém olha para sua vida hoje, se você está falindo, sei lá o que, está desempregado, muito tempo desempregado, não olhe para isso não. A tua condição Deus vai dar, o teu dia a dia Deus vai dar. Amadurece na espiritualidade, né? Amadurece nisso, em querer ser salvo, em querer conhecer melhor a Deus, né? Busque por isso, fale com Deus, viveremos pela fé, né? Queremos ver milagres acontecer? Busquemos esse milagre, mas busquemos de verdade, né? Busquemos, colocamos isso em prática na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que é só milagre mesmo, viu? É só milagre. Às vezes é uma enfermidade. Senhor, eu estou aqui, ó, eu cuido ainda da minha casa, eu estou enfermo, não estou aguentando cuidar mais. Senhor, eu creio no milagre. Senhor, me ajuda, eu vou buscar, Senhor, eu acredito que Tu vai me dar esse milagre na minha vida, eu vou ficar são, vou ficar curado dessa enfermidade, né? E luta dia a dia por isso, né? Busca uma compreensão de como tratar isso dentro de você, dentro do coração, na mente, né? Como que tratar, acreditando no milagre, aquilo que já falaram para você que você não vai alcançar. Os médicos, né, nesse caso, pode ser outros casos também, né? Mas os médicos, nesse caso que eu estou falando, já falaram, não, você já era, né? Lute dentro de você, não fique esperando profecia de ninguém, não. É você que é o profeta de si próprio, né? E vai lá, espere em Deus, busque, converse com Deus, fale com Deus o tempo todo, andando, dirigindo, caminhando. Fale com Deus, Senhor, eu vou ficar bom, eu vou curar, né? Você está profetizando, né?
e você vai ver que Deus vai te dar na palma da tua mão, quando você vê, a tua enfermidade foi embora. Às vezes é um dinheiro que você precisa, é 100 mil, 10 mil. Tem gente que pode ser que seja 100 reais, seja 1.000 reais. Senhor, eu preciso desse valor para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E vai lutando a tua fé, dentro da tua fé. Né? Acreditando no sobrenatural. Você tem que acreditar no sobrenatural. Né? E o sobrenatural, ele vai se movimentar, se mover na tua vida. Né? Na minha também. É isso que eu estou buscando em Deus, sabe? Eu estou buscando isso. Buscando esse aprimoramento. Né? E aí, para finalizar, eu acho que as igrejas, na minha opinião, me perdoe falar assim, mas eu acho que as igrejas, não estou falando da congregação, sabe, em si, eu estou falando das igrejas, as igrejas, todas elas estão num processo de decadência, por muitos e muitos motivos, mas a maior parte disso é os interesses pessoais, né? Estão fazendo a igreja de trampolim, de escadinha, para subir para alguns lugares. Tá? E elas estão nesse processo. E está nascendo, a gente vê, né? Um vai para ali, outro vai para lá. Um serve de um jeito, outro serve de outro. Outro vai buscar, não é nem servir, é buscar a Deus. É buscar um relacionamento com Deus. Cada um está indo buscar de um jeito. Eu estou nesse projeto da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? E esse é o meu projeto, que vai, acredito eu, me fazer alcançar uma experiência, assim, um relacionamento melhor com Deus, né? Porque isso já é praticado por mim, de alguma forma. Eu só quero melhorar isso e formalizar isso, né? Eu quero formalizar porque tem situações que você precisa estar amparado, né? Porque se você não está amparado, o inimigo vem facilmente e te coloca em enroladas, em situações difíceis, né? E então eu quero formalizar isso, né? Mas o que a Ordem dos Cavaleiros Templários já é algo que eu exercito, é algo que eu exerço, né? Só que quero melhorar isso e quero dar cara para isso, né? Mas isso nunca será uma igreja, embora dentro desse projeto, tem um projeto de sempre ter carregar comigo, né, a minha estrutura, uma tenda, os banquinhos lá, os negocinhos. Não para fazer no mesmo formato de igreja, não é o formato de igreja, não é. Tá? É um formato diferente, é um formato de vamos falar aqui das coisas de Deus, vamos fazer alguma coisa aqui, né? Ainda não tem nada certo como que vai ser o rito disso, né? Mas vai ter, né? E para poder apresentar, né, Deus ali para aquelas pessoas, né? Então tem esse formato, sim, né? E para finalizar, muitos estão fazendo isso, né? Muitos estão fazendo alguma coisa nesse sentido. As pessoas estão hoje, não é mais, eu vou até aqueles que, não vou nem falar isso, as pessoas que querem desenvolver alguma coisa, querem desenvolver o poder, né? Desenvolver o poder, o seu dom missionário, o seu dom de evangelização, o dom de pregação, não estão mais querendo ir atrás de igrejas, né? Atrás de igrejas, principalmente dessas igrejas já constituídas. Por quê? Porque elas é que estão o problema. Elas é que estão o problema, né? E na verdade elas estão manchando o cristianismo. Elas estão manchando o cristianismo. A bateria deu aqui, que vai encerrar. Eu agradeço e Deus seja louvado.